Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um brevíssimo comentário acerca do contraste, de uma diferença básica que há entre a filosofia e a ciência. Entre essas duas formas de ver, de pensar o mundo, de pensar as coisas, existe uma diferença que é básica, uma diferença que é fundamental, uma diferença que é essencial e nos mostra o quanto que a ciência e a religião, neste aspecto, divergem. Em outros aspectos, a depender da leitura que se é feita, há entre religião e ciência pontos de convergência, mas também há pontos de divergência, como há pontos de divergência entre ciência e filosofia, por exemplo, entre psicologia e psicanálise, enfim, as áreas do conhecimento possuem pontos de convergência, mas também pontos de divergência. Entre a ciência e a religião, existe um ponto de divergência que é um ponto fundamental. Olha, quando nós estudamos história da ciência, quando nós começamos a pesquisar, acompanhar o passo a passo do desenvolvimento da ciência no Ocidente, desde Pitágoras, desde Tales, desde Pitágoras, desde Aristóteles, passando por todos os outros pensadores da ciência e os outros cientistas que depois deles vieram, e foram muitos, foram vários, cada um com a sua devida importância, contribuindo para o desenvolvimento dessa coisa maravilhosa. Eu particularmente acho maravilhosa, que é a ciência. Bem, desde a sua origem, desde o seu princípio, a ciência postulou como verdade determinada teoria que depois foi desconstruída ou superada, dando lugar a uma outra teoria. Por exemplo, até o século XVI, o Ocidente ainda era adepto do chamado geocentrismo, aquele modelo astronômico, aquele modelo de pensar o cosmos, que tinha a Terra como seu centro e os demais planetas orbitando em torno da Terra, incluindo o Sol fazendo um movimento orbital em torno da Terra. Ora, este era o modelo científico astronômico tido como a explicação definitiva acerca do cosmos neste assunto, nesta matéria, e que foi considerado e que prevaleceu desde Aristóteles até Copérnico. Coube a Copérnico, em sua famosa revolução, na famosa revolução copernicana, defender uma teoria contrária àquela aristotélica, por meio da qual ele, Copérnico, sustentava que a Terra se movia, diferentemente de Aristóteles, que a tinha como um ponto fixo e no centro do cosmos. Ora, para Copérnico, a Terra se movia, e ela se movia em torno do Sol. Se havia um ponto fixo em nosso universo, este ponto fixo era o Sol, e a Terra e os demais planetas orbitando em torno do Sol. Ora, Copérnico
substituiu o modelo geocêntrico aristotélico pelo modelo heliocêntrico. Logo, o que era tido como verdade desde Aristóteles, a partir daquele momento, foi superado e, em seu lugar, entrou um outro modelo de explicação desse fenômeno, do movimento dos corpos celestiais, um outro modelo astronômico que superou o modelo aristotélico e passou a ser considerado como uma verdade científica acerca daquele tema, acerca daquela área, acerca daquele assunto. Ora, este é apenas um exemplo, e nós teríamos muitos outros para apresentar aqui, que nos coloca diante de um traço, de uma característica fundamental da ciência. A ciência está sempre se negando. A ciência está sempre colocando diante de um modelo teórico, de um modelo científico, uma problemática que, se não resolvida, que se bem desenvolvida ou evoluída, pode fazer ruir aquela teoria, aquele modelo científico que explicava determinado fenômeno até então, que era tido como uma verdade acerca dos fenômenos naturais. Ora, o tempo e o espaço só se tornaram absolutos, eram absolutos para Newton, sendo que no início do século XX, um outro físico vai contrapor a física clássica newtoniana para afirmar que tempo e espaço são relativos. E eu me refiro, claro, vocês já devem ter deduzido, eu me refiro, claro, a Albert Einstein. Ora, com Newton, tempo e espaço eram absolutos, eram entidades substanciais. Ora, a partir de Einstein, o que era absoluto em Newton, em física, se tornou relativo. Ora, mais um exemplo que nos mostra o quanto que a ciência se nega, a ciência se critica, a ciência, por estar em constante, por ser uma forma de conhecimento em constante evolução, ela está sempre formulando teorias e modelos que se colocam como contrapontos a teorias e modelos anteriores, de tal forma que determinadas teorias e determinados modelos vão sendo superados por teorias e modelos novos. E o que era verdade no campo da ciência ontem deixou de ser hoje, e a história da ciência nos coloca diante de inúmeros episódios, de inúmeros acontecimentos, de inúmeras descobertas e invenções que mostram que a ciência constantemente está se negando, porque ela evolui, porque ela se desenvolve, porque ela acumula muito conhecimento que vai ampliando o entendimento do indivíduo acerca de determinados fenômenos naturais. Este processo de autonegação, que é importante para o desenvolvimento e a evolução do conhecimento científico, este processo não existe na religião. E aqui nós temos uma diferença básica entre religião e ciência. Pois enquanto
enquanto a ciência se critica, enquanto a ciência se nega, porque ela desenvolve e evolui, a religião não se nega. Aliás, a religião não pode se negar, porque se ela se negar, ela praticamente deixa de ser. Portanto, a religião é uma forma de compreensão das coisas estática. É uma forma de compreensão das coisas que não evolui, que não se desenvolve, que não se critica, que não se nega. Ela não pode se negar, porque se ela se negar, ela deixa de ser religião, ela perde os traços, as características que lhe identificam. Esta é uma diferença crucial entre ciência e religião. Ora, e aqui eu não vou tecer um juízo de valor. Esta não é a minha ideia. Tecer um juízo de valor, porque são formas diferentes de encarar, de pensar a realidade, de pensar as coisas, de pensar o mundo, de pensar a vida, de pensar o homem, de pensar o universo. São formas diferentes. Mas, ainda que a ciência, ainda que a religião não se negue, não se critique, seria bastante curioso, e pelas razões que eu já expus, pelas razões que eu já coloquei, as instituições religiosas, e aqui eu me refiro às instituições religiosas, porque existe uma diferença, principalmente em relação ao cristianismo, pois nós vivemos no mundo ocidental cristão, principalmente a igreja cristã ou as igrejas cristãs, estas precisam exercer um papel de autocrítica. Essas precisam exercer um papel de autorreflexão. Por quê? Porque ainda que a religião permaneça, as instituições religiosas correm um sério risco de se esvaírem, de perderem o seu sentido maior, o seu sentido, de perder a sua importância na sociedade ou no mundo, se elas simplesmente pararem no tempo, se elas não acompanharem a evolução das coisas, a evolução a evolução da humanidade, evolução com muitas aspas, né? Porque dependendo do ponto de vista, o que vemos é muito mais uma involução, mas enfim, como instituição, as igrejas precisam assumir esse papel de autocrítica, de autorreflexão, para saber onde estão errando, para se melhorar. Isto é importante para a igreja enquanto instituição, como isso é importante para todas as instituições. Se as instituições não se refletirem, não se pensarem, não fizerem uma autocrítica, elas estão fadadas a se tornar instituições caducas e ultrapassadas, sobretudo num mundo como o nosso, onde tudo está em constante mudança, onde tudo está em constante movimento, onde tudo está em constante transformação. A ciência se nega, a religião não se nega, mas as instituições precisam pensar ou se pensar criticamente a fim de acompanhar a transformação do mundo e das coisas. Um forte abraço, até a próxima. Se gostaram desta breve reflexão, não se esqueçam de deixar aí o comentário de vocês, se inscrevam em nosso canal, divulguem esse espaço com outras
pessoas e em breve nos veremos novamente. Um forte abraço e até lá.